tranquilidade de Yahweh Yahshua Mashiach, a todos os amados irmãos, que a virtude e a benevolência do nosso Salvador Yahshua Mashiach sejam derramadas em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares. Trago aqui a conhecimento dos irmãos por meio de uma leitura em Lucas 24. E peço aos irmãos que observem o que vou trazer aqui para os irmãos. Trago de uma maneira simples, objetiva e honesta. Eu acredito que só os espirituais e os que buscam o entendimento e gostam de ler, gostam de estudar, vai compreender a verdadeira intenção desse conhecimento que vou trazer aqui para os irmãos. Tá? Estarei mostrando para os irmãos que o próprio capítulo de Lucas se contradiz. 1 Coríntios capítulo 15 se contradiz e Atos capítulo 2 se contradizem entre si. Mas não por se contradizerem, eu devo dizer alguma palavra fora dos padrões de um discípulo, de um talmidim, de um discípulo de Yahshua Mashiach. A gente sabe que as escrituras ficaram até chegar às nossas mãos, que o Brasil tem 500 anos, até o ano 70, depois de Yahshua, quando Yahushalom foi destruída, foi invadida, foi tomada, o templo foi destruído, as escrituras e utensílios do templo e tudo mais foi roubado, foi tomado, ficou tudo com Roma, ficaram tudo nas mãos de Roma. Então, de lá para cá, o que veio para nós foi o que nós temos hoje, onde muitas escrituras, muito das escrituras se contradizem entre si, principalmente quando nós lemos o Novo Testamento, né? A Nova Aliança, os Evangelhos principalmente. Então, eu quero ler aqui para os irmãos Lucas 24, que nos diz assim, veja bem. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Salvador Yahshua. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Yahshua. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11. Aqui está escrito aos 11. E a todos os outros. Correto. Tinha mais pessoas com os 11. Inclusive os 2 discípulos de Emaús estavam aqui. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Tinha mais mulheres com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. E mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Quando nós lemos do versículo 13 em diante, chega uma hora que os 2 discípulos de Emaús vão falar algo para Yahshua muito interessante. Então Pedro levantou-se
e foi ao sepulcro e viu como as mulheres tinham falado. Só não viu os dois anjos e também não viu mais nada. Viu a pedra revolvida, viu as faixas de linho, ou seja, os panos, mas não viu mais nada. É o que está escrito aqui. Quando a gente vai para o versículo 20, diz assim: o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. E foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Quem foi lá? Foi Pedro e mais alguns com ele. Mas eles não viram mais nada. Eles não viram mais nada, irmãos. Não tiveram nem a visão de anjos. E os dois discípulos, no caminho de Emaús, o nome de um deles é Cleopas, estavam ali conversando com Yahshua. E ainda não o reconheceu, porque Yahshua estava totalmente transformado. A sua voz era outra, o seu corpo era outro, a sua estrutura, estatura, altura era totalmente outra. Ele era totalmente transformado. Vocês pegam a Bíblia de Jerusalém, da editora Paulas, da editora Paulinas, vocês vão no rodapé e vocês vão ver que o corpo do ressurreto é transformado, por isso que eles não o reconheceram. Porém, as expressões, seus gestos, sua forma de agir era familiar, permaneciam a mesma. Por isso que os discípulos o reconheceram no momento que ele partiram o pão. É como você vê uma pessoa que não é da sua família, que você nunca viu, e quando você vê essa pessoa, a forma de lidar, de conversar, de tratar, de agir, de falar, de sentar, te lembra alguém da tua família. E eu encontrei pessoas assim, a gente encontra pessoas assim, olha, você parece com um familiar meu, com um parente meu. Mas fisicamente e a voz da pessoa é totalmente diferente, mas os seus gestos, suas ações, o seu comportamento, a forma de lidar com as pessoas socialmente, a forma de lidar com situações são familiares. Então, por isso que os dois discípulos o reconheceram. E sem contar que no momento da sua oração, houve-se uma manifestação de poder, o seu corpo começou a se desmaterializar, ele começou a desaparecer, a ficar invisível na frente deles. Então, aqui nós temos as mulheres, nós temos aqui Lucas escrevendo, onde ele fez a apuração dos fatos, né? Mas mesmo assim se contradiz, porque os dois discípulos estão falando para Yahshua aqui, que as mulheres contaram para eles que viram dois anjos e eles disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? E agora essas duas mulheres, voltando para Jerusalém, conta para os 11, que aqui está escrito 11, no versículo 10, versículo 9, melhor dizendo, elas contam para os 11 e aqueles que estavam com eles ali naquela casa ou no cenáculo. E tinha mais pessoas com eles. E mais na frente, os dois no caminho de Emaús dão esse testemunho para Yahshua. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas não viram mais nada. Não viram nem Yahshua e não viram nem os anjos. Só o que resta aqui que nós percebemos é no versículo 12 aqui, quando Pedro vai lá
e se abaixando vê as faixas de linho, ou seja, os tecidos. De repente as especiarias estavam ali, mas não viu o anjo, também não viu mais nada. E no versículo 22 e 23 aqui, né? E não acharam o corpo. 23 diz, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido a visão de anjos. E disseram que ele está vivo. 24 diz, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E aqui no contexto não mostra nenhum outro momento que Pedro foi lá de novo. Mas no versículo 12 diz que Pedro estava entre esses companheiros que aparece aqui no versículo 24. E não há aqui na narrativa nenhum outro momento que eles saíram e foram ao sepulcro, somente neste momento aqui que Pedro foi lá. E os outros, no versículo 24, com certeza foi a mesma viagem, foi o mesmo momento. Porque eles voltaram, Pedro voltou e falou, é verdade que as mulheres falaram, mas não viram mais nada. Está escrito aqui, irmãos. Agora vamos lá para o versículo 33. Diz assim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, aqui está escrito 11, e os que estavam com eles reunidos, e diziam, é verdade, o Salvador ressuscitou e apareceu a Simão. Em que momento? Em que momento que ele apareceu a Simão? Leia o capítulo 24 inteiro. Em que momento ele apareceu a Simão? Nenhum momento aqui há relato de que ele apareceu a Simão. O próprio Pedro, voltando, falou para eles que não viram nada, que não viu mais nada. Está escrito aqui no versículo 12. Viu as faixas de linho e mais nada, não viu mais nada. No versículo 24 também diz que não o viram. E aqui está dizendo, é verdade, o Salvador ressuscitou e apareceu a Simão, no versículo 34. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como e Yalxa foram reconhecidos por eles quando partiu o pão. Vamos lá. Se você lê o 33 e vai para o 35, fica assim. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Yalxalã. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Yalxa fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então eles foram contar os gestos e o poder naquele momento de ação de agradecimentos pelo pão, pelo alimento. E na hora que ele partiu e deu a eles, ele sumiu. Com certeza ele não comeu o pão e nem os 12. E sem contar que ali era a festa dos pães asmos que dura 7 dias. Eles não reconheceram Yalxa, e Yalxa deu a entender que é para mais longe, e eles chamaram. Eles prepararam a ceia da festa dos pães asmos, vamos dizer. Eles prepararam ali o banquete da festa dos pães asmos, que é 7 dias. Isso está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 17 e 18. É um estatuto perpétuo, 7 dias. Então eles não estavam preparando ceia aqui não, a partir de pão, coisa nenhuma aqui não. Até porque eles estavam incrédulos, eles não acreditaram que Yalxa tinha ressuscitado. E Yalxa não falou para eles fazer isso, eles nem sabiam que era Yalxa ali. Eles foram preparar a festa dos pães asmos, que já era ali o 3º ou o 4º dia, partindo do início, que é a festa da Páscoa. Da festa da Páscoa. Aqui também nesta festa tem pão asmo, mas não faz parte da festa dos 7 dias de pães asmos. Uma outra coisa a ser observada é que os anjos estão relatando aqui palavras que Yalxa falou para as mulheres. Vocês não lembram o que eles disseram? Que ele ia morrer, ser crucificado, ia morrer e no 3º dia ia ressuscitar, que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores? Exatamente o que ele fala aqui para os dois no caminho de Emaús. É a mesma coisa que Yalxa fala. Ele fala no versículo 25. Ele lhes disse,
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como devia o Machia sofrer essas coisas para entrar no seu esplendor, para entrar no seu reino. E começando por Moisés, Moisés escreveu o Pentateuco, ou seja, começando de Gênesis. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, no nosso conhecimento, de Gênesis até Malaquias, de Moisés e todos os profetas. Certo? Então isso é as Escrituras. Isso é que os anjos falaram para as mulheres, relembrando o que Yahshua já tinha falado. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que o Machia morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, de Gênesis a Malaquias. Aí aqui vem e diz, e apareceu a Pedro, depois aos 12. É aqui que eu quero dizer para vocês que como há essa corrupção lá em Lucas, aqui também tem. E a prova que aqui fala 12. Mas Judas já tinha partido, meu amigo, tinha suicidado. Não estava mais com os 12. Ele apareceu primeiramente a Pedro e depois aos 11, seria o correto. Mas em que momento ele apareceu primeiramente a Pedro? Se Lucas é que estão considerando como escritura, mas nós estamos vendo que as escrituras é de Gênesis a Malaquias. Quando Yahshua fala isso, nenhum dos evangelhos havia escrito ainda. Ele não tinha sido escrito nenhum dos evangelhos. Nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas. Então, quando Paulo está falando aqui, ele também se refere às escrituras de Gênesis a Malaquias, assim como o Yahshua estava falando. Assim como os anjos estavam relembrando as mulheres. Mas quando diz que ele apareceu primeiro a Pedro, em que momento lá em Lucas? Não há relato de que ele apareceu para Pedro. Outra coisa, no versículo 6, no 5 diz que apareceu a Pedro e depois aos 11. Não apareceu a Pedro, irmão. No versículo 6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, como a um abortivo. Como um abortivo. Então veja bem, não há relatos em Lucas de que Yahshua apareceu para 500 pessoas. Não há. Isso aqui é muito sério, irmãos. Eu estou trazendo a verdade para você. Está escrito as contradições nas Escrituras. Se eu não tivesse experiências espirituais, sobrenaturais, como confirmação da existência de uma vida melhor que essa, se eu não recebesse cura no meu próprio corpo de enfermidades que eu sofri há mais de 5 anos e não conseguia achar cura, se eu não encontrasse nada que pudesse me confirmar exteriormente, pelo tanto que eu conheço, pelo pouco que eu conheço das Escrituras, eu ia duvidar muito, irmãos, porque elas estão corrompidas, elas estão mexidas. E fizeram isso para nós viver brigando, discutindo. E nós temos aqui estudar, sem perder o amor fraternal. E quero trazer a memória dos irmãos. Nós já tínhamos no nosso meio o amor fraternal, e ele fez foi morrer. E nós estamos recebendo de muitos irmãos palavras malditas, dizendo que nós somos malditos. E o trabalho que nós fizemos na vida dos irmãos, então vai refletir na vida de todos também. Então,
Prestem atenção, o que está acontecendo? Que espírito é esse que está agindo, que está entrando no nosso meio? Eu vou combater isso até o fim, irmão, porque isso é estranho para mim. Isso é estranho, não está me trazendo alegria nem um momento. Nem um momento. Então vamos continuar aqui. Vamos para Lucas 24, no versículo 48. Lucas 24, versículo 48, e preste bem atenção o que vou trazer para os irmãos. E Alcha apareceu no meio dos 11. Aqui já estavam os 2 do caminho de Emaús, são 13 pessoas presentes, com certeza tinha os 11 apóstolos e os discípulos, e tinha aqui presente mais pessoas com eles. Mas vamos ver qual o número exato ou aproximado, já que 1 Coríntios 15 diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Vamos ver. Versículo 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Qual cidade? Jerusalém. Em que lugar? A gente vê em Atos 2, ou em Atos 1, que eles estavam num cenáculo, numa casa, em um salão, num cenáculo. Cerca de 120 irmãos, 120 pessoas. O versículo 50 diz assim, ó, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, e Alcha ergue as mãos e os abençoou. Ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o reverenciaram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Yahweh. Prestem atenção. E Alcha, no versículo 50, diz, tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Você sabe qual a distância de Betânia até Jerusalém, quando Alcha aparece no meio deles, ali em Jerusalém, no lugar onde eles estavam reunidos? Aqui em Lucas 24. Vocês sabem a distância? Do Monte das Oliveiras, da Velha Alchalã, até Betânia? Aproximadamente 3 quilômetros. Como Alcha levou estas pessoas até lá, até as proximidades de Betânia? Ele arrebatou todas elas e eles apareceram lá todas de uma vez? Se aqui está dizendo que ele, estando abençoando, sumiu, foi elevado aos céus, lá em 1 Coríntios diz que ele apareceu a Pedro, depois aos 11, até aqui ainda vai. Apesar de que lá está escrito 12. Depois diz que apareceu a mais de 500 pessoas, um número deles vive entre nós, outra parte já dorme, disse Paulo, está lá escrito, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 em diante. Aí depois diz que apareceu a Tiago, e depois ao próprio Paulo. Então, aqui em Lucas não há relato. Já em João, há relato de que Alcha apareceu outras vezes. Lá no capítulo 20, 21, que está falando ali das aparições de Alcha. Não estou tentando justificar João. Não é isso. O que eu quero trazer é para Lucas. Qual o número dessas pessoas? Como Alcha levou essas pessoas, foi com essas pessoas até Betânia? Qual o número dessas pessoas? Vejam bem. As mulheres viram o túmulo vazio, a pedra revolvida, e tiveram a visão de 2 anjos. Ficaram perplexas, foram até aos 11 apóstolos e aos que estavam com ele, contaram tudo. Pedro e outros foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito. Porém não viram o anjo e não viram Alcha. Mas acharam assim como as mulheres tinham dito. Não viram mais nada. Aí depois tem essa questão de dizer que é verdade, ele vive e apareceu primeiramente a Pedro. Irmãos, está contradizendo o próprio capítulo 24. É uma contradição. Depois diz que apareceu aqui em 1 Coríntios capítulo 15, primeiro a Pedro e depois aos 12, aparece 12, mas Judas já tinha morrido.
Ou seja, seria 11. Nesse caso, Lucas está certo, está falando 11, todo o tempo 11. Depois diz que Alcha, aqui em Lucas 50, andou com os que estavam ali até Betânia. Como é que ele foi até Betânia, as proximidades de Betânia? E ali subiu aos céus e enquanto os abençoava e sumiu na frente deles. Qual o número desses irmãos? 500 pessoas andando de Jerusalém até as proximidades de Betânia e Alcha com eles? E eles não falavam nada? Ou é 120 pessoas o número que está presente lá em Atos capítulo 1, do versículo 15 em diante? É só você ler. Cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo. No capítulo 2 diz que fala da descida do Espírito, da promessa, o Paracleto. Então, irmãos, vejam bem, é o que eu quero dizer para os irmãos, é que tem contradições nas Escrituras e os irmãos devem observar. Em Marcos, quando trata-se da ceia, no momento que ele parte o pão e o cálice, não tem a frase fazer isto em memória de mim. Nem em Mateus, nem em Marcos. Em Lucas, tem uma única vez fazer isto em memória de mim, na hora do cálice. Na hora do pão ele não fala em memória de mim, na hora do cálice. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 25, ali está dizendo, fazer isto em memória de mim, para o pão, fazer isto em memória de mim, para o cálice. Só que no cálice tem algo a mais. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Acréscimo, irmãos. Acréscimo. E outra coisa, irmãos, é uma prisão. Irmãos, quem ganha através do partir do pão e do cálice é uma prisão. Antes era a ceia. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, versículo 17 ao 22. Está falando de ceia, banquete. Aí já não é mais ceia. Já não é mais a ceia de Alcha. É o partir do pão. Já não é mais ceia do Yalcha. É a mesa com 4 pernas. Leia Malaquias capítulo 1, para você entender que ali está falando de sacerdotes que oferecem sacrifícios imundos no altar de Yahweh. E dessa maneira está desprezando. Nós não oferecemos sacrifício imundo para Yahweh, nós oferecemos o nosso melhor, irmãos. Irmão, leiam as Escrituras, irmãos. Leiam as Escrituras, só isso que eu peço para os irmãos, leiam as Escrituras. Levantar o cálice da salvação é o próprio Yalcha. Ele que tem que ser levantado, ele que tem que ser anunciado, ele é a salvação. Ele é o cálice, ele é o pão. Foi o sangue dele que foi derramado. Irmãos, leiam Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e leiam Hebreus, capítulo 12. Vocês vão ver que, de maneira alguma, deve-se menosprezar o sangue da expiação. Deve-se menosprezar aquele que fala desde os céus. Irmãos, cuidado, leia as Escrituras. Estou falando para os irmãos, leiam as Escrituras. Isso é laço, irmão. Irmãos, isso é laço. Essa questão de ceia, de cálice, isso é laço, irmãos. Tem pessoas que nem vêm para o nome de Yahweh e Yalcha por causa disso, irmãos. E nós, olha o reflexo que veio para nós, está vindo como prejuízo o nosso trabalho. E se nós não tivéssemos feito para Yahweh, para Yalcha, seria prejuízo. Mas os nossos tesouros estão guardados nos céus, em Yahshua Mashiach. O nosso trabalho não foi vão. E outra, está virando Laodiceia, irmão. Já não é mais Filadélfia. Já não tem um amor fraternal, está ferindo aqueles que mais trabalharam para a propagação no Brasil. Está ferindo. Eu me sinto como alguém que foi pego e feito de palhaço, irmãos. É esse o sentimento que eu carrego agora, quando eu lembro daquilo que eu fiz e eu vejo irmãos contra mim. Quer partir o pão? Seja feliz, é aquilo que eu sempre falei, seja feliz. Mas não digam palavras contra nós, irmãos.
Estão dizendo que nós estamos trazendo doutrina do abismo, do mais profundo do inferno. Por que que não falavam isso antes, para nós nem sair da nossa casa, nem se dar o trabalho? Agora pegou toda aquela alegria, aquele ânimo, o andar da carruagem, pegou e... Irmãos, presta atenção. Os escolhidos seriam enganados. Quem enganaria? O antimachia? A besta chamado Francisco? O padre, o pastor da esquina? Quem vai enganar, irmãos? Quem é mais apropriado? Quem é mais adequado para enganar os escolhidos? Quem, irmãos? O filho varão acordou, despertou, e agora estão querendo tragar. Abram seus olhos, irmãos. Abram seus olhos. Aqui eu finalizo. Que a tranquilidade de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Seja com todos os amados irmãos.